A narrativa bíblica de Abraão e Isaac é familiar para muitos e possui conexões com as tensões contemporâneas entre árabes e judeus. Primeiramente, vale destacar que a identidade árabe e fé islâmica não são sinônimas. Embora muitos árabes professam o Islã, existem aqueles que não o fazem. Por outro lado, a fé islâmica se estende além das fronteiras árabes. É fundamental também reconhecer que preconceitos não são universais. Nem todos os árabes, muçulmanos ou judeus nutrem sentimentos negativos uns em relação aos outros. Contudo, não se pode ignorar a história de desconfiança e animosidade entre essas comunidades. Embora o Alcorão, livro sagrado do Islã, possua versículos com diferentes interpretações sobre os judeus, é crucial lembrar que a paz só será alcançada através do entendimento mútuo e respeito entre as culturas. Neste vídeo, vamos decifrar as raízes bíblicas associadas ao desentendimento entre Israel e Palestina. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de curiosidades da Bíblia, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. No livro de Gênesis, no capítulo 12, acompanhamos a jornada de Abraão, quando Deus o convoca e lhe instrui a abandonar sua família e dirigir-se à terra que ele revelaria. Além disso, Deus garante a Abraão que ele será o precursor de uma linhagem pela qual todas as nações seriam favorecidas. Mais adiante, no capítulo 15 de Gênesis, a promessa divina reforça que Abraão teria um herdeiro, o filho da aliança, e por meio desse, todas as nações seriam beneficiadas. Este voto à primeira vista poderia parecer incoerente, considerando a infertilidade avançada de sua esposa Sara. Movidos pela ansiedade, buscaram um plano B para a paternidade de Abraão. Sara ofereceu sua serva, Agar, a Abraão, para que através dela gerassem um descendente. Deste nascimento surgiu Ismael. Apesar da intenção inicial de Abraão ser ter apenas um filho, Isaac, sua impaciência o levou por um caminho alternativo para experimentar a paternidade. No entanto, Ismael não era o herdeiro prometido. No 17º capítulo de Gênesis, é narrado que, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus revelou a Abraão que Sara lhe daria um filho, que seria chamado de Isaac, e com ele, Deus firmaria sua aliança. Posteriormente, com o nascimento de Isaac, as tensões surgiram. Sara, desconfortável com Agar e Ismael, solicitou a Abraão que os afastasse. Esta decisão angustiou Abraão, mas Deus o acalmou, assegurando que Ismael também teria seu próprio destino sob a proteção divina. Deus revelou a Abraão que a linhagem escolhida para perpetuar suas promessas fluiria por Isaac, enquanto Ismael, também sendo seu descendente, tornar-se-ia líder de uma grande nação. Ismael mais tarde teve 12 filhos, que são considerados antepassados dos povos árabes. Por outro lado, Isaac, filho de Sara, gerou Esaú e Jacó, e de Jacó vieram 12 descendentes responsáveis por originar as 12 tribos de Israel. Considerando a importância de Isaac como portador das promessas divinas, era inevitável que certos atritos surgissem entre ele e Ismael. No entanto, Deus nunca abandonou Ismael e o abençoou com seu próprio legado e destino, ainda que distinto da trajetória israelita. O Messias, descendente de Isaac, viria não somente para os herdeiros diretos de Abraão, mas para abençoar todas as nações da terra. Ao longo dos tempos, os herdeiros de Ismael e Isaac entraram em conflitos intensos, uma animosidade que ecoa até a contemporaneidade. Muitos interpretam a história bíblica como o marco inicial das tensões atuais no Oriente Médio, onde Isaac simboliza os judeus e Ismael os árabes. Para os cristãos, Isaac é visto como o filho da aliança, pois é através de sua linhagem que surge Jesus Cristo. Em Israel também se reconhece Isaac como o filho da aliança, visto que se consideram descendentes de Abraão através dele. Contudo, no seio do Islã, religião majoritária entre os árabes, Ismael é tido como o verdadeiro herdeiro da promessa, sendo o primogênito de Abraão. O Islã argumenta que a proeminência atribuída a Isaac é fruto de uma alteração nas escrituras por parte dos judeus. As narrativas islâmicas relatam que Abraão, por ordem divina, conduziu sua esposa Agar e seu filho Ismael a uma região desértica. Este local, com o passar do tempo, deu origem à cidade de Meca. Atualmente situada na Arábia Saudita e considerada o coração sagrado do Islã, esses relatos também destacam que Abraão não se desligou completamente de sua família, mas sim fazia visitas regulares, intervindo na seleção da esposa para Ismael e colaborando na edificação do que é conhecido como a Casa de Deus, uma construção cúbica em Meca.
Entretanto, surge a indagação: por que então árabes e judeus batalham tão arduamente pela posse da Terra Santa? A resposta remonta às Escrituras Sagradas. A terra que Deus destinou aos herdeiros de Abraão é caracterizada por seus desertos, oliveiras e o rio Jordão. Com o passar do tempo, esta região ganhou destaque como a Terra Santa, palco de acontecimentos bíblicos notórios e considerada sagrada para 3 grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. O centro desse contínuo embate entre judeus e árabes é justamente essa região. Por volta de 1600 a 1200 a.C., os hebreus, posteriormente denominados judeus, enfrentaram a escravidão no Egito. Contudo, as escrituras relatam que, sob a liderança de Moisés, eles conseguiram se libertar em um episódio conhecido como Êxodo. Após uma longa peregrinação pelo deserto do Sinai, retornaram a Canaã, onde tiveram que disputar o território com outras nações. Eventualmente, os hebreus se consolidaram e estabeleceram um reino sob a liderança do rei Salomão. Mas após seu falecimento, conflitos internos emergiram, culminando na divisão do povo hebreu. Ao norte, 10 tribos criaram o reino de Israel, tendo Samaria como seu centro. Ao sul, outras 2 tribos estabeleceram o reino de Judá, com Jerusalém como sua capital. O termo judeus é derivado de Judá. Na antiguidade, vários impérios dominaram os hebreus, entre eles os assírios, caldeus, persas, macedônios e os romanos. O rei caldeu Nabucodonosor se destacou ao destruir o templo de Salomão e levar muitos judeus para a Babilônia. Contudo, a perseguição mais intensa veio sob o Império Romano, a partir do ano 0, marcado pelo nascimento de Jesus. A Judéia, terra dos judeus, estava sob controle romano. Em 70 DC, uma insurreição judaica contra os romanos resultou em sua derrota e expulsão da região. Os antigos romanos arrasaram o prestigioso segundo templo de Salomão, um símbolo vital para a fé judaica. Esse magnífico monumento, apenas um muro permaneceu em pé, como um doloroso lembrete da conquista romana sobre a Judéia. Esse resquício ficou conhecido como Muro das Lamentações. Passadas cerca de 6 décadas, os judeus tentaram reaver seu território, mas sofreram outra derrota. O imperador Adriano, querendo consolidar a supremacia romana, não apenas os desalojou, mas também renomeou a terra sagrada para Palestina, em referência aos filisteus, adversários históricos dos judeus. Desamparados diante do poderio romano, os judeus dispersaram-se globalmente, levando consigo o voto de um retorno ao solo que viviam antes. Um compromisso selado, à sombra do Monte Sião. Com sua partida, a terra de Canaã, outrora conhecida como Palestina, viu a chegada de diversas tribos árabes e passaram a ocupá-la. O Monte Moriá em Jerusalém é repleto de significados históricos e religiosos. Foi neste monte que, segundo a tradição, Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. Além disso, o local escolhido por Salomão para erguer o templo do Senhor, a tradição judaica reconhece esse monte como o Monte do Templo, palco das construções do primeiro e segundo templos de Jerusalém. Hoje, o monte abriga a esplanada das mesquitas, sendo o epicentro de tensões religiosas e políticas. Para os muçulmanos, esse é o terceiro lugar mais sagrado, sucedido apenas por Meca e Medina. Segundo crenças islâmicas, foi de Jerusalém que o profeta Maomé foi elevado aos céus. Curiosamente, esse mesmo local é reconhecido pelos judeus como um antigo sítio de seu templo. Dada a profunda sacralidade deste lugar para ambas as religiões, qualquer tentativa de construir um terceiro templo judaico ali, em detrimento da mesquita muçulmana existente, poderia provocar um conflito de proporções catastróficas entre árabes e israelenses. A complexidade do atual impasse entre árabes e israelenses é fruto de múltiplos fatores, históricos e religiosos. A Terra Santa, abrigando locais de profunda importância espiritual para os judeus, muçulmanos e cristãos, sempre foi o epicentro de disputas territoriais e religiosas. Jerusalém, especificamente, é reverenciada por ambas as comunidades, judeus e muçulmanos, ainda que a antiga divisão simbólica entre Isaac e Ismael possa ser vista como ponto de fricção por muitos milênios. Árabes e judeus coexistiram com períodos de paz e neutralidade. As tensões que observamos hoje não são apenas resquícios desse passado distante. Um divisor de águas para esse cenário foi o ano de 1948. Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a ONU designou uma parcela da região da Palestina
para a formação de um Estado judeu. A decisão de estabelecer Israel em meio ao mundo árabe gerou intensas reações adversas. Logo após Israel ser proclamado como Estado, nações árabes se mobilizaram e, unidas, atacaram o recém-formado país, buscando reverter a decisão. Contudo, Israel resistiu e prevaleceu. Desde esse episódio, a região tornou-se palco de contínuos embates entre Israel e os países árabes vizinhos. Religiosamente, os israelitas defendem sua presença na terra com base nas escrituras bíblicas que indicam que Deus concedeu a terra aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. Por outro lado, os árabes também veem esse território como sagrado e de grande significado. A aspiração por paz na região parece um objetivo distante. A Terra Santa, marcada por conflitos, anseia por uma solução duradoura e justa, que possamos enviar nossos pensamentos e orações pela paz.